Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Glória a Deus, a gente já põe o nosso devocional em dia, né, irmãos? Se hoje não deu tempo, a gente já lê agora e já faz junto aqui, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, se não também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa palavra, essa maravilhosa palavra sobre a nossa vida essa noite. Queremos pedir, Senhor, a Tua graça que nos aperfeiçoa, que nos auxilia, a Tua graça ajudadora, Senhor, através do Teu Espírito que nos capacita, Senhor, a fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos ou do que humanamente nós podemos fazer. Porque nesse momento não é mais uma ação humana, Senhor. Nós clamamos por uma ação espiritual, Senhor, sobre as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, que é lâmpada, que é luz, Senhor, que com certeza vai iluminar muitas coisas essa noite sobre a nossa vida. É sobre ela que nós oramos, Senhor, e sobre a Tua ação personalizada sobre a vida de cada um que está aqui essa noite. E posteriormente também, Senhor, sobre a vida daqueles que não assistiram essa mensagem na internet. Porque a Tua palavra, Senhor, ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre o propósito pelo qual ela está sendo enviada. E ela não se prende ao tempo, ela não se prende ao modo da humanidade, mas ela é eterna, de geração em geração, tocando vidas, desde o dia que ela foi pronunciada. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para usufruir dessa verdade, dessa plena verdade que é a Tua palavra.
Por isso, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu não venha te atrapalhar, Senhor, em nada que o Senhor tem para fazer essa noite. Obrigado pela tua presença, Senhor. Toma o governo dessa noite nas tuas mãos, Senhor, para que seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estou achando vocês meio caidinhos, vocês estão meio tristes, não? Tá tudo na bênção, tá tudo bem? Glória a Deus, que bom. É quarta-feira, né, o meio da semana, né? E aí a gente fica meio cansado, é ou não é? Mas é para isso que nós estamos aqui, para receber uma injeção espiritual de ânimo, né? De ser renovados dia após dia, porque esse é o grande intuito da palavra do Senhor, né? Por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor todos os dias. Ainda que seja um versículo ou quem sabe um verso de salmo, quando nós lemos e ficamos mastigando aquilo como uma comida espiritual mesmo, assim como o café da manhã. Não sei, né, como você foi criado. A minha mãe dizia assim: filho, você precisa se alimentar assim, ó, de manhã como um rei, de meio-dia como um príncipe e de noite como um servo. Então você come bastante de manhã, você come mais ou menos de meio-dia e você come pouco à noite, para você se guardar, para o seu corpo poder digerir todas as calorias e gastar durante o dia aquilo que precisa ser gasto. E à noite então você come pouco para não engordar. Eu segui muito pouco esse conselho, por isso que eu estou passando muito trabalho agora na minha vida. Tenho que fazer, né, uma queima excessiva de calorias para poder manter a forma e chegar onde o Senhor quer que eu creio que eu chegue. E assim é a palavra do Senhor. É por isso que homens da Bíblia fizeram o que fizeram, não pela sua capacidade, não pela sua força ou pelo seu entendimento, não. Muitos deles até se acharam incapazes de fazer aquilo pelo qual o Senhor estava os chamando, justamente por causa do tamanho do propósito ou da promessa. Nós podemos pegar o exemplo de Moisés, que por várias vezes tentou dar desculpas, mas não era desculpa de não querer ir, era olhando para si, olhando para a promessa, olhando para o tamanho do propósito, dizendo: Senhor, mas eu não sou apto a fazer isso, eu não consigo fazer isso. Como é que o Senhor chamou eu? Por que o Senhor não chama alguém que é mais capacitado? O Senhor me chamou para falar e eu sou duro de língua, eu não consigo nem falar direito. Como é que o Senhor quer que eu vá perante um rei terreno, um faraó, e diga e fale com ele para libertar um povo que está escravizado há gerações? Ou quem sabe, quando Josué pegou esse bastão da mão de Moisés, como suas pernas não tremeram, ao ponto de lá no capítulo 1 do livro de Josué, Deus ter que insistir com ele, dizer: não fui eu que te chamei, sou eu que estou te chamando. Não é ninguém da terra, é alguém do céu que está liberando essa palavra sobre a sua vida, meu filho. Então vai, apenas seja forte e corajoso e faça o quê? Confie no seu braço, confie na sua capacidade, confie nas vitórias que você teve. Não, medite no meu livro de dia e de noite, nas leis de dia e de noite. A minha palavra vai te sustentar, a minha palavra vai te guiar. Você não precisa nada além da minha palavra. O que vai te manter de pé não são suas pernas fortes da guerra, não. São os seus joelhos prostrados na minha presença, mediante a minha palavra. Por isso medita. A Bíblia não é um livro de leitura, a Bíblia é um livro de meditação. Porque você não podemos, eu acho que a gente não tem nem condição de passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Não por causa da nossa capacidade humana, mas das nossas tarefas. A gente trabalha, a gente tem demanda, então nós não temos como. Então como que nós nos alimentamos? Imagine você, a palavra de Deus, Jesus nos ensinou que ela é uma semente. Ela é algo pequenininho aos olhos e talvez ao nosso entendimento. Mas quando nós pegamos essa semente e colocamos ela dentro do nosso coração, onde o Senhor mesmo habita, onde ela frutifica,
onde ela entra de encontro com as nossas demandas, quem sabe? Quem sabe ela entra de encontro com a nossa ansiedade, com as nossas debilidades humanas, terrenas. E então ali dentro brota um pavio que fumega, uma brasinha pequena que durante o dia aí você pensando e meditando no Senhor, orando em todo o tempo, como Paulo falou aos Tessalonicenses, orem sem cessar, orem o tempo inteiro, mantenham-se irrepreensíveis em espírito, alma e corpo, para o dia da vinda do Senhor. Quem sabe é nesse momento que a gente mais cria essa conectividade, a gente passa o dia inteiro meditando em cima de um versículo, e quantas coisas eu e você pensamos durante esse dia. E nós podemos ir mais longe. Quantas coisas acontecem nesse dia que jesuicamente estão entrelaçadas com essa palavra. Isso será que acontece só comigo? Quando você lê aquele versículo de manhã cedo, aquela sua oração, e as coisas vão acontecendo no seu dia, e as aflições vão vindo, as demandas vão vindo, parece que a gente vai ser tragado, é ou não é verdade? Parece que a gente vai ser esmagado, parece que o barco vai afundar, parece que os rios transbordaram e a casa vai cair. Mas de repente, as coisas mudam. Mas elas não mudam do lado de fora. Elas começam a mudar aqui dentro. Então você lembra. Então você lembra do Senhor. Quem sabe lembra do dia que Ele te encontrou. Quem sabe você consegue montar um parâmetro intelectual que seja por alguns segundos e lembra daquela sua velha vida sem Jesus e começa a montar na sua mente o quanto de bondade Deus tem feito na sua vida desde o dia desse primeiro encontro que foi genuíno e verdadeiro, que nos trouxe até aqui. É isso que acontece comigo e com você quando nós ajustamos a nossa vida, a nossa demanda, as nossas promessas, tudo que eu e você carregamos com a palavra do Senhor. Essa noite eu gostaria de falar com você sobre ajustes. Quem esteve aqui domingo? Bastante gente, glória a Deus. A palavra que nós recebemos domingo foi um divisor de águas na nossa vida. E não foi nenhuma novidade, né? Eu acho que todos aqui já sabem que Deus é dono de todas as coisas, né? Mas não parece que quando a gente vem no culto, não parece que Deus está falando só com a gente? Não sei se você tem essa experiência. Quando Deus está falando com a gente e dizendo assim: ei, é isso daqui, ó. Eu sou o dono. Não existe nada fora do controle das minhas mãos. Tudo que tem na terra é meu e tudo que acontece na terra está sobre o meu domínio. Porque quem oscila não é o Senhor, quem oscila é a humanidade. Os governos da terra oscilam. Os tronos da terra, sim, oscilam e até caem. Mas o Senhor desde a eternidade está num alto e sublime trono, e lá Ele vai permanecer de eternidade em eternidade. É por isso que as coisas boas da nossa vida, aquilo que eu e você julgamos bom, que nós fizemos bom, não vem de nós. Vem do alto. Vem dos céus. Vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variações. Porque Ele é imutável. Tem até um louvor que diz, né? Os reinos se abalam. Mas o Senhor não.
porque Ele é o Rei dos reis. Ele está acima de todos os reis. Ele está acima de todo o governo. A Bíblia diz que sobre os seus ombros está o governo. Ele carrega o governo de toda a humanidade, de todos os tempos, de todas as eras. Tudo que já passou e tudo que vai passar está sujeito ao governo de Jesus Cristo. Ninguém é maior do que Ele, ninguém é mais forte do que Ele, ninguém é mais poderoso do que Ele, ninguém pode contra a sua palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É só eu e você analisarmos geograficamente o povo de Israel. Um povo pequeno, limitadíssimo se comparado a outras grandes nações mundiais, que se elas quisessem um botão, colocaria tudo pelo ar. E por que não fazem? Porque conhecem, porque temem. Ah, pastor, mas os inimigos não creem. Creem. Todos creem. O que a Bíblia diz? Até os demônios creem. Todos sabem quem é Deus. E todos conhecem o seu povo. É por isso que ninguém se atravessa. Porque eles sabem que podem acabar com o que tem na terra. Podem acabar com o que é terreno. Tentaram perseguir, tentaram exterminar, tentaram fazer de tudo já com o povo. Mas existe uma promessa de milhares e milhares. Quanto mais perseguem, quanto mais tentam eliminar, mais brota. Foi isso que o povo do Egito passou, gente. Eram 12 tribos. Deram lá dá lá um pedacinho de terra para eles poderem criar as ovelhinhas deles, tadinho, eles são pastores. Existia um faraó no Egito, mas o governo estava sobre um homem de Deus, José. José foi a porta que Deus colocou no Egito para o seu povo entrar. Porque já estava tudo escrito. Abraão já tinha recebido a promessa. Que o povo entraria, ficaria escravo e seria liberto. Porque Deus trata com todo mundo. Isso que acontece na humanidade, de oscilações econômicas, governamentais, é Deus mexendo o tabuleiro da humanidade, irmãos. Não se engane, não deixe se enganar. É Deus ajustando todas as coisas. Porque nada está fora do controle dele. É eu e você que, perante uma notícia adversa, pegamos o nosso carro e ficamos 4, 5 horas na fila de um posto de gasolina para botar gasolina no tanque do carro. Mas e se acabar a comida? O que vai adiantar aquele bezerro de ouro na garagem com o tanque cheio? Nada. Nossa, pastor, você está dizendo que não precisa se preocupar com a gasolina? Eu estou dizendo para você que é para você não se preocupar com absolutamente nada. A nossa preocupação não muda as situações. A nossa confiança e a nossa esperança, sim. Em quem nós depositamos a nossa confiança é o que pode fazer eu e você permanecermos inabaláveis. Porque se o Senhor precisar, Ele tira pessoas de um lugar, manda pessoas para outro, para mandar suprimento, para mandar comida. Ah, se não tiver gente, Ele manda um corvo. Ele faz tudo, é tudo dele. Então, ao invés de nos preocuparmos, ao invés de moldarmos a nossa vida conforme os padrões humanos, conforme as necessidades humanas, eu acho muito melhor e muito mais eficaz eu e você moldarmos a nossa vida como os padrões da palavra do Senhor. Ajustar a nossa vida conforme os parâmetros celestiais que o Senhor deixou. Porque isso sim vai fazer toda a diferença. Quando eu e você vamos ajustar uma situação na nossa vida,
se nós não tivermos um parâmetro que rege todas as coisas, cada um vai fazer um ajuste conforme acha ou conforme teve a experiência de vida. Eu vou te dar um exemplo prático e fácil de você entender. Nós temos que limpar a igreja. Se nós montarmos uma fila de mulheres aqui, não porque são mulheres, mas porque tem mais experiência nessa área, e pedir para elas discriminarem produtos e modo de usar das coisas para limpar a igreja, eu garanto para você que vão ser diferentes. Mas por quê? Por causa da experiência de cada uma. Uma gosta de desinfetante, outra gosta de pinho-sol, outra gosta mais de cloro, outra gosta de detergente, e por aí vai. A igreja vai ficar limpa? Vai. Claro que vai. Vai ficar cheirosa? Muito provável que sim. Mas cada um vai fazer de um jeito. E o povo de Deus, ele permanece até hoje justamente porque todo mundo faz a mesma coisa do mesmo jeito. E é por isso que eu e você temos um parâmetro que nos iguala. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Eu e você ajustamos toda a nossa vida perante o Senhor mediante a palavra. A visão que Deus nos deu não torna as outras igrejas erradas. Não, só deixa claro aquilo que nós temos que fazer, para que todo o corpo ande em unidade, ajustado, perfeitamente ajustado, e cada qual sua parte consiga cumprir a sua plena função. E todo o corpo sujeito à cabeça, que é Cristo. É simples. Os ajustes, eles servem para aperfeiçoar todo o trabalho que já está sendo feito. E os ajustes, eles são pequenas atitudes. Você vê o Tiago lá no som. Se ele quiser mudar algo que vai fazer uma enorme diferença aqui no som, é só um totozinho. Mas para o meio e para o seu ouvido vai ser gritante. Então, pequenos ajustes fazem uma diferença enorme quando se trata do corpo, quando se trata de algo grande. Às vezes a gente olha um ajuste e não vê muito sentido. Mas por que isso daqui tem que ficar aqui? Por que tem que ter água aqui? Por que tem que ter um púlpito? Porque assim o Senhor estabeleceu. Por que as coisas têm que ser do jeito que são? Porque o Senhor estabeleceu. Porque existe uma visão celestial para que as coisas terrenas funcionem como uma grande engrenagem. E quando a obra acontece, não tem confusão, não tem desperdício, não tem desgaste, porque cada peça sabe o seu lugar e funciona perfeitamente conforme o cabeça ordenou. Os ajustes, eles tiram folga. O que é folga? Folga, se a gente falar talvez de motor, de carro, o que é folga? Folga pode ser por trabalho excessivo, pode ser por falta de manutenção, se criou uma folga. E o ajuste feito, ele vai tirar essa folga. Ele vai fazer aquela peça voltar a ser o que era, pelo propósito que ela foi feita novinha. O ajuste, ele tira ruído. Porque
porque o motor que tem folga, eu não sei se você já teve um carro com um motorzinho meio caidinho, uma folguinha, ele dá barulho, ele dá ruído. E o ajuste, além de tirar a folga, ele tira o ruído também. E, consequentemente, o desgaste excessivo. Tudo trabalhando conforme foi criado para trabalhar. Tudo no seu devido lugar, como planejado. Você imagina várias pessoas de lugares diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, bases sociais diferentes, caminhando para o mesmo lugar. Esse foi o trabalho de Moisés quando tirou o povo do Egito. Eram 12 tribos de Israel, irmãos, cada um na sua função. Cada tribo tinha a sua função. Agora você imagina, passaram gerações, sendo oprimidas, sendo escravizadas, sendo desgastadas e, obviamente, corrompidas naquilo que era a sua essência. Você acha que o bezerro de ouro foi só um pecado? Não, era um parâmetro que eles tinham do Egito. O que acontecia com o povo perante uma dificuldade no deserto? O que eles queriam? Voltar? Porque eles tinham um parâmetro. E a luta deles era o quê? Era contra aquilo que não viam, mas tinham recebido dos céus. E ao longo de 40 anos o Senhor foi fazendo ajustes. O Senhor foi ajustando aquele povo para a promessa. Porque era um povo, porque é um só Deus, é um só Pai, é um só Espírito. E sempre será assim. E eu e você estamos debaixo dessa mesma promessa hoje. Agora, se nós não entendermos os ajustes do Senhor para a nossa vida, a gente vai vir, a gente vai receber, a gente vai se alegrar, a gente vai ter aquele impacto do Espírito no nosso espírito, nós vamos ouvir as promessas, mas daqui a pouco nós vamos querer torná-las, elas, pelas medidas das nossas experiências, da nossa vida. E é justamente o oposto que o Senhor quer fazer. O Senhor quer nos tirar desse lugar. O Senhor quer nos mostrar na essência o que Ele tem para nós. E os ajustes servem exatamente para isso. A palavra que eu e você lemos é uma palavra de unidade do corpo de Cristo. E lá no versículo 16 ela deixa muito claro o propósito do corpo de Cristo: crescer, edificar e realizar. Quando se fala em crescimento, o mundo, pensando humanamente, o que é crescimento? É expansão. É, não é? Tomar lugares, expandir, crescer. É isso. E o que a gente faz? A gente constrói. Se você tem uma edificação e quer crescer essa edificação, o que você faz? Você compra coisas, contrata pessoas para fazer aquilo crescer. Mas no reino dos céus é o contrário. Você lembra que está escrito lá em João capítulo 15? Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Esse poda, no grego, é limpar. Porque é a sequência do texto. Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra. Aqui mais um atributo talvez feminino.
eu tiro pela minha sogra, gosta muito de jardim. Por que se poda? Você sabe por que é a poda? Você sabe o que é a poda? A poda é um corte estratégico para que mais nutrientes da planta sejam enviados para aquela região, para que ela cresça. Tem que cortar para crescer? Jesus disse que sim. E funciona, né? Porque volta e meia minha sogra corta uma roseira que ela tem na frente de casa, já está maior do que o muro. E aí quando está grande, quando eu estou torcendo o meu monte de rosa bonita, ela vai lá, tira as rosas, pega e pau, poda. Só, que véia doida. E ano após ano, aquela roseira vai crescendo. Irmãos, eu gostaria que vocês tivessem visto, os caules dela eram menor do que um lápis. Hoje estão quase da grossura de um cano, podando, crescendo, expandindo, se fortalecendo. Crescimento no Senhor é poda. E isso tira as nossas folgas. O que é poda? Cortar um galhozinho seco, aquela maniazinha velha, porque a gente se arrepia quando o pastor fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas às vezes a gente anda com um monte de coisinha velha de agarrada atrás. E aí o Senhor vem, o agricultor vem, deixa aí, esse galinho seco aí, ó, tá aí dando trabalho, vindo de arrasto, e vem a tesoura e pau, poda. E a gente, meu Deus, eu fiz tanta coisa com esse galho, já tinha tanto fruto, e a gente começa a olhar para as coisas velhas, a gente sente saudade das coisas que passaram, e desatenta do que o Senhor quer fazer. Se alegra com o velho, com o antigo que passou, mas não consegue criar expectativa no novo. Sendo que a nossa promessa foi dita no passado, mas ela vai acontecer no nosso futuro. O que o Senhor disse vai acontecer, está acontecendo, não vai mais acontecer no passado. Por isso que eu e você precisamos esquecer as coisas que para trás ficaram, nos atentando para o alvo, para Cristo, o detentor das nossas promessas. As manias velhas, os trejeitos velhos não cabem mais. Deixa o Senhor podar, deixa o Senhor ajustar essa folga, deixa o Senhor fazer nova todas as coisas. Deixa o Senhor colocar uma nova linguagem, uma nova roupagem, um novo modo de agir, para que eu e você possamos ser aquilo que nós ouvimos no domingo, ser grande no reino do céu, mas não por nossa causa, mas porque estamos abrindo um caminho, porque as pessoas estão enxergando em nós coisas novas. Elas podem até nos arremeter ao passado por causa da carcaça. Ah, mas eu te conhecia, mas eu não te reconheço. Conhecer é uma coisa, reconhecer é totalmente outra. Eles podem ligar o teu CPF, o teu RG, as coisas que para trás ficaram, mas a tua identidade de filho, só Deus sabe quem é. A nossa ficha corrida talvez fique, mas o que eu e você estamos fazendo, de quem eu e você estamos recebendo da videira verdadeira, sendo nutridos, sendo fortalecidos pelo próprio Cristo, nos tornam pessoas completamente diferentes de quem nós éramos. E o Senhor vai nos ajustando, o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai tirando de nós, o Senhor vai podando. É um processo. É só um processo. Porque quando brota o galinho novo, naquele galho que foi cortado, quando a gente começa a ver um brotinho, meu Deus, já vai dar um fruto. Ninguém se lembra mais do que foi podado. Por quê? Porque a tua expectativa já está no que está vindo.
E essa precisa ser a nossa esperança, amados. Não chorar pelo galho que foi cortado, criar expectativa pelo que vai nascer, pelo novo. A gente fica chorando por pessoas velhas que nos abandonaram, que nos traíram, que fizeram mal. E tem um monte de gente nova ao nosso derredor que o Senhor está ligando, conectando. E a gente está chorando. Não! Abra os seus olhos, veja. A gente está igual Elias dentro da caverna. Ah, Senhor, mas é só eu sou crente na família. Só eu oro, só eu busco, só eu leio. E o Senhor está lá na porta do nosso quarto. Ei! Não, querido. Existem vários milhares que ainda não se dobraram, que estão junto com você. Sai de dentro dessa caverna. Sai de dentro desse lugar insalubre, desse lugar escuro da tua vida. E olha a infinidade de possibilidades que eu tenho para você viver. Existe muita gente igual você que não se dobrou. Existe muita gente que caminha do seu lado com o mesmo propósito lá do seu. Peças fundamentais do corpo de Cristo que vão servir para você avançar, para você crescer, para você se desenvolver e para você chegar na terra prometida. Só abra os seus olhos. Ajustes. E o edificar? Nós falamos do crescer. O crescer é a poda que tira a folga. E o edificar é o quê? Edificar a vida através da palavra do Senhor. É o que Jesus disse em João 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Edificar-se não se fala de quantidade, mas fala de qualidade. E não existe nada com maior qualidade para mim e para a sua vida do que a palavra do Senhor. Eu e você já estamos limpos pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso norte. É diretamente dela que eu e você somos nutridos. É através dela que eu e você frutificamos. Porque se eu e você não permanecermos nele e não estivermos enxertados, o ramo não pode frutificar de si só. O ramo só frutifica porque ele está enxertado na videira verdadeira. Eu e você só frutificamos por causa da palavra. Eu e você só somos bons por causa da palavra. Eu e você só fizemos coisas boas por causa da palavra. Eu e você só nos transformamos por causa da palavra. Eu e você só somos pessoas melhores por causa da palavra. Eu e você só somos mais amorosos por causa da palavra. Eu e você só somos mais pacientes por causa da palavra. Porque eu e você já somos limpos por causa da palavra. E aí já não é quantidade, já não é crescimento, agora é qualidade. Agora é o Senhor tirando o ruído. É os ajustes que tiram o ruído. É um negocinho que incomoda, sabe? Aquele negocinho tipo assim, ó, não te mata. Ele não te mata, mas tipo assim, dá uma aleijada. Sabe aquele negócio que volta e meia assim, tu... Sabe aquela quina daquele balcão abençoado que tem dentro de casa, que volta e meia tu dá uma topada com aquele dedinho do pé direito? É isso. Ruído é isso. É aquilo que ainda te machuca, volta e meia te machuca. Aí você podemos ajustar, né? Podemos tirar aquele móvel, cortar, né? Podemos tacar fogo, podemos fazer qualquer coisa. Porque nós já sabemos o que nós temos que fazer. A palavra nos tira a ignorância. E a ignorância não é ser grosso, não é ser ruim. Ignorância é não conhecer.
E eu e você nos damos mal na nossa vida por falta de conhecimento. Mas não nos falta o conhecimento. Nos falta só conhecer. Só buscar. Só ler, só meditar, só estudar. Porque já está tudo escrito. E a gente fica insistindo com muita coisa na nossa vida. Muita coisa que faz barulho. Muitos barulhos na cabeça, muitas vozes na cabeça. Ah, mas funcionou lá para o meu avô, para o meu pai. Meu irmão, já foi. Você vai pegar esse vinho novo, você vai botar num odre velho mesmo? Correndo risco? Deus não consegue. Deus não consegue fazer em nós algo novo? E o que é o Evangelho? Não é outro Evangelho. É o mesmo Evangelho. Só existe um Evangelho. Mas sendo falado a outras pessoas. Numa nova roupagem. Uma nova maneira. Mas a sua essência é a mesma. Existem coisas que eu e você fizemos que não precisa mais fazer. Você já pensou eu e você levantarmos um altar aqui na frente da igreja, de ouro, bonito, e começar a sacrificar bicho? Não tem porquê. Existem coisas que para trás ficaram. Mas eu e você ainda insistimos em moldar a nossa vida para as coisas que para trás ficaram. E deixamos de usufruir o novo. E aí são várias coisas. São o quê? O que o texto diz. Vento de doutrina, sendo chacoalhado, ouvindo um monte de gente diferente. Quem não anda em unidade, quem não anda no mesmo lugar, ouve um monte de gente diferente. E aí não sabe para onde ir. Não, pastor, mas nossa, quanto mais informação, melhor. Sim, informação do mesmo lugar. Você já pensou? Agora vamos para os homens. Você tem que fazer o motor do seu carro. Não sei se você já passou por esse indesejável trabalho. Cada parafuso você levar num mecânico diferente. Tipo assim, ó, o motor do meu carro está na minha casa. Mas cada peça vai ser um mecânico diferente que vai montar. Pode ser que o carro ande? Pode. Mas ele vai ficar tão bom quanto você pegar um cara especializado, alguém que vai começar e acabar? Ou qual a chance de dar um problema nesse motor aí? Se você está num lugar, se você está debaixo de uma visão, não deixe mais ruídos interferir a sua ação. Porque uma hora você é vegano, outra hora você come carne, outra hora você está na academia, outra hora você está comendo um monte de coisa. Aí você gosta de terno e gravata, daqui a pouco você gosta mais de... Meu Deus! E aí vai sendo chacoalhado. E aí daqui a pouco para, olha e diz assim, meu Deus, eu acho que está todo mundo errado. Porque eles estão falando de uma coisa só, de Deus. E cada um fala de um jeito. Não tem ninguém errado. Errado é quem ouve todo mundo e não sabe para onde está indo. Amém ou não amém? Quando Deus estabeleceu as tribos, Ele não fez 12 tribos, um para cada filho de Jacó, e cada um conforme a sua tribo, não tinha que andar conforme a sua tribo. Quem era filho de Rubem tinha que andar com Rubem ou podia andar com outro. Conhecia, era parente, era povo, mas a sua vivência e suas experiências eram da tribo de Rubem. Você já pensou se mudasse tudo? Que salada de fruta que ia dar? Os levitas ter que pastorear ovelhas e vice-versa. Por que Deus é tão específico, será? Porque a minha e a sua vida são específicas. Porque você temos uma missão.
E se Deus te colocou num lugar, você precisa andar de acordo com esse lugar. Não virar escravo. Não. Mas entender para onde está indo. O que precisa fazer. Para que fique claro. A visão precisa ser clara. Para que quando vem um monte de gente diferente do lado de fora, ouça a mesma coisa. As mesmas direções. Seja quem fale o pastor, seja quem fale um líder, um cooperador, um membro. Por quê? Porque não tem ruído. Porque o Senhor ajusta os corpos. Você consegue sair daqui em alguma congregação e mudar a visão daquela congregação? Você não consegue. E quantos que a gente já ouviu chegar e por que a parede é preta? Por que o teto é preto? Por que tem luz? Por que o rapaz fica tocando teclado enquanto está pregando? Criam ruídos e perdem o principal, que é a palavra, que é a direção. E aí não conseguem cumprir a sua plena função. O Senhor tem um monte de promessa, o Senhor tem um monte de coisa legal para a gente fazer, para a gente crescer, expandir, se edificar, alcançar um monte de gente. E às vezes a gente tem que parar tudo que está fazendo lá fora, botar todo mundo dentro da casinha e dizer assim, ó, gente, assim. Mas por quê? Porque Deus falou. É simples. Não tem ruído. Não tem ruído. Porque o fruto, o que o ramo produz, não é do ramo. Vem da videira. Só passa por ele. O único trabalho do ramo, eu e você, é ser um canal. Uma ferramenta bem ajustada. Bem ajustada. Porque a qualidade, guarde isso aqui, a qualidade do fruto, o tamanho do fruto, o gosto do fruto, não depende do ramo, ele vem diretamente da genética da videira. Eu virei quase um botânico estudando essa mensagem hoje. O fruto é só um canal. Eu e você, nosso maior desafio é não atrapalhar. É dizer, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer fazer? É isso, simples, objetivo, prático, fácil. Meu Deus, Jesus disse. Não tem sobrecarga, não tem cansaço. Se o que eu e você achamos que é reino de Deus, que a igreja está nos sobrecarregando, está nos cansando, não é reino de Deus. Não vem de Jesus. São coisas, são experiências que eu e você vivemos, e em vez de deixarmos ser ajustados, esquecer esses ruídos, a gente quer trazer tudo para cá agora. Não. Uma chave de fenda foi boa por um bom tempo, agora é parafusadeira. O Senhor está abreviando as coisas, a gente precisa ser mais rápido. Existem muitas ferramentas que o Senhor usou homens sábios para desenvolver, que vão acelerar o processo. Existem muitas pessoas para serem alcançadas. Existem muitas pessoas para ouvir falar de Jesus de um jeito novo. Os jovens, o pessoal da rua. É o que Paulo falou, eu me faço de sábio para falar com o sábio, para ganhar o sábio. Eu me faço de louco para ganhar o louco, para falar com o louco. Mas o evangelho é o mesmo. E isso tudo, irmãos, meu Deus, misericórdia. Isso tudo vai tirar o desgaste excessivo
do nosso meio. Vai ser leve, vai ser bom demais. E então eu e você vamos usufruir da satisfação de realizar. Porque não existe nada melhor na nossa vida do que olhar para aquilo que a gente já fez e dizer assim: uau, o que o Senhor colocou na minha mão eu fiz da melhor maneira que eu pude fazer. Não ficar se medindo ou medir o seu fruto pelo tamanho do outro. Ah, mas eu queria pregar, mas eu fico só na porta. Ah, mas eu queria tocar, mas eu fico só no estacionamento. Cada parte tem a sua função primordial no corpo. E se todos quisessem ser mãos? E se todos quisessem ser olho? Não. Se a mão fizer o que ela tem para fazer bem feito, todo o corpo vai se alegrar com ela. Se o irmãozinho lá da porta atender todo mundo bem, com um sorriso no rosto, com um belo abraço, quando as pessoas chegarem aqui em cima que o louvor ter que adorar e o pastor ter que pregar, vai estar todo mundo desarmado. O cara já, ele nem sabe, ele foi uma baita ferramenta de Deus na porta, porque cada um tem a sua função. E se alegrar, porque não é sobre fazer, é sobre ser. Manifestações são consequências de relacionamentos. É bom demais a gente sentir, é bom demais a gente perceber que Deus está na casa, que o Senhor está, mas isso é só consequência. O importante para mim e para você é nós permanecermos. Porque sem Ele, eu e você não podemos fazer coisa alguma. Agora, se nós permanecermos nele, Ele falou e disse que vai permanecer em nós. Porque o corpo sem cabeça está morto, não se move. Agora, se o corpo está se mexendo, é porque tem um cabeça. E se nós permanecermos nele e ele em nós, então nós daremos muito fruto. Nós faremos muitas coisas. A nossa vida vai ser satisfatória. Nós vamos continuar percorrendo a carreira que nos foi proposta. E em nome de Jesus, um dia nós vamos chegar no final da nossa vida, nós vamos olhar para trás e dizer assim: eu combati um bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a minha fé, eu fiz tudo que o meu Senhor me propôs para eu fazer, eu não deixei nada para trás, nada, não negociei nada, eu fui intenso em tudo, fiz tudo que eu creio que Ele pediu para fazer. Eu fui um bom servo. E por ser um bom servo, multiplicar os nossos talentos, então um dia o nosso Senhor vai voltar. Nós vamos prestar as contas. Então Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: servo, bom e fiel. Entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. Sermos bons não de eu e você sermos, mas de fazermos o bem que Ele diz para nós fazermos. Quando Ele tiver fome, nós darmos de comer. Quando Ele tiver sede, nós darmos de beber. Quando Ele estiver nu, nós darmos de vestir. Quando Ele estiver doente, nós irmos visitar, nós irmos orar. Quando Ele estiver preso, nós irmos lá também. Isso tudo são ferramentas que o Senhor tem dado para nós. O que eu e você precisamos fazer é ajustar a nossa vida
conforme a palavra, para eu e você vivermos coisas extraordinárias que o Senhor tem para a nossa vida. Agora, não dá para querer viver novo com o velho. Para você usar aquela roupa bonita no culto de domingo, você precisa deixar o velho guardado. E esse é o ajuste que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. O Senhor tem coisas novas, coisas que nós ainda não vimos, nem ouvimos, nem subiu à mente humana. São essas coisas que o Senhor tem preparado para mim e para você. Agora a grande questão é: nós vamos ajustar? Nós vamos deixar? Nós vamos nos moldar? Nós vamos aceitar? Vamos confiar? Vamos esperar? Deixar as coisas velhas para trás e criar expectativa no novo que o Senhor tem para mim e para a sua vida? Eu quero muito fazer isso. E se você quiser também, eu gostaria que você se ficasse de pé em nome de Jesus.